O Clube da Esquina foi um dos principais movimentos da história da música brasileira. Teve como marca a união entre amigos que se encontravam nas esquinas de Belo Horizonte para tocar violão, jogar conversa fora e, entre eles, o nosso querido Milton Nascimento. A história dessa época, com músicas e encantos, virou livro infantil, um verdadeiro resgate da memória da MPB e dos elementos que marcaram essa geração. Para falar sobre esse assunto, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o escritor e jornalista Caio Tosi. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Silvia, pelo convite. Vamos mostrar aqui, ó, o segredo do disco perdido. Esse é o lançamento. O Caio, o que foi, antes da gente começar a falar do livro, o que foi o Clube da Esquina e como surgiu? Então, na verdade, o Clube da Esquina, eu diria que ele é uma grande reunião entre amigos. Vamos voltar lá atrás, nos anos 60, quando o Milton Nascimento, que era um jovem vindo de Três Pontas, interior de Minas Gerais, já despontava no cenário musical e brasileiro como um grande cantor, com aquela voz linda. Já estava fazendo sucesso. Já estava despontando, tal. Vocês estão falando que época? Final dos anos 60. Tá. Final dos anos 60, 65, tá. 66. Porque nessa época o Milton já estava despontando, já tinha sido descoberto aí pelo grande público. Em 67 ele ganhou um festival, né, com a música Travessia, que foi o primeiro grande sucesso. Época, 67, exatamente. Exatamente. Então eu vou fazer vou me corrigir. Ele um pouco antes, no início dos anos 60, ele mudou de Três Pontas para Belo Horizonte e foi morar num edifício chamado Edifício Levi, lá. E lá em Belo Horizonte, ele conheceu, entre muitas pessoas, porque naquela época de uma efervescência cultural enorme, né? Todo o cenário musical brasileiro, todo muito forte inspirado época, né? no surgimento da Bossa Nova, no final dos anos 50, né? Estava muito muito vivo, né? Vivo essa época lá em vários lugares do Brasil, inclusive em Belo Horizonte. E aí ele conheceu, entre vários músicos e compositores, nesse prédio, edifício onde ele foi morar lá em Belo Horizonte, um rapaz chamado Márcio Borges, que também que era jornalista, estava despontando, querendo criar a arte, super influenciado pela cultura daquela época, né? E eles se encontraram, o Milton com a vontade de fazer a música, e o Márcio com de contar história, uma coisa, né? De contar história, de escrever. E eles se conheceram, foi um encanto à primeira vista, se tornaram amigos, foram consumir muito da arte que Belo Horizonte estava oferecendo naquela época, e eles resolveram se tornar parceiros, porque um tinha parceiros musicais, né? Um tinha o talento da música, voz, né, da voz, e o outro de contar história. Ok. O outro compunha, no caso. Compunha. E aí, o Milton e o Márcio começaram a compor juntos. Qual foi a grande composição deles? Lá no começo, se não me engano... Travessia dessa época, não? Travessia é depois desse encontro. Porque quando ele encontra o Milton encontra o Fernando Brant. Tá. Do Márcio, se não me engano, uma das primeiras composições dos dois é uma canção chamada A Lua Girou. Tá. Alguma coisa desse tipo. Eu posso estar errado, mas é alguma coisa nessa... Eu sei que eles fizeram uma série de canções logo que se conheceram. E o que aconteceu, Silvia? O Márcio tinha uma família extensa que morava nesse edifício. Eles eram, acho que, 11 irmãos. E um deles, um dos mais novos, era o Lô Borges, né? E aí, era uma família muito musical também, né? Os pais dele, o seu Salomão e Dona Maricota, estimulavam isso nos filhos. O Milton tinha ido para Belo Horizonte meio que sozinho, né? Família já adotou, né? Família já adotou. E aí, um dia, o Milton se atentou àquele irmão mais novo do amigo dele, do Márcio, que era o Lô. Chamou a atenção. Chamou a atenção porque ele tinha um grande talento também para música. E eles resolveram se juntar. Como
como amigos mesmo, como reuniões de amigos, eles se encontravam, passaram a se encontrar também numa esquina. Tipo boteco? Não, era na esquina. Na própria esquina mesmo? Posteriormente, quando a família Borges morava, depois da família Borges morar no edifício, eles se mudaram para uma casa no bairro de Santa Teresa. E próximo a essa casa, eles passaram a se encontrar na esquina da Rua Divinópolis e Paraisópolis. Nessa esquina acontecia o quê? Um encontro musical? Um encontro musical, pessoas, não só eles, mas todo mundo passava e grandes músicas foram compostas e tocadas ali. Aí começou a ser uma referência na região, esses encontros dessa turma. O Milton, e aí eles cruzaram com grandes nomes que se tornariam grandes parceiros, aí, com Fernando Brant, Beto Guedes. Que paravam lá no Clube da Esquina. Exatamente. E aí, posteriormente... Quem que é o nome Clube da Esquina? Então, aí a mãe do Márcio e do Lô e dos outros irmãos, a dona Maricota, ela sempre falava, vocês estão indo lá, tal, pro Clube da Esquina, né? Então ela que batizou, já ficou assim. o Clube da Esquina de vocês, tal, porque não tinha nada lá. Era uma esquina que eles sentavam. Aí virou uma esquina musical. Uma esquina musical, exatamente. E famosa, né? Porque até hoje se fala por causa do Milton Nascimento e das composições que foram feitas lá. Aí o Milton foi se destacando no cenário musical, participou de festival, foi ganhando um nome. E em 72, ele resolveu fazer um disco com aquele irmão mais novo do Márcio, com o Lô. Convidou eles para fazerem um trabalho juntos. E aí eles queriam também selar toda aquela amizade, não só dos dois, mas daquele grupo de compositores e músicos que tinha se formado em Belo Horizonte. Com Fernando Brant, Ronaldo Bastos, Wagner Tiso e tal. E aí eles... Wagner Tiso também, hein? Também. Mas o Wagner Tiso, o Milton conhecia lá de Três Pontas. Grande parceria dos dois. Grande parceria, exatamente. E aí, quando eles resolveram fazer uma obra juntos, um disco juntos, que o Milton convidou o Lô, eles batizaram em homenagem às reuniões que eles faziam lá em Belo Horizonte, como Clube da Esquina. Você é escritor. Eu sou jornalista. E essa pesquisa que você fez, esse livro aqui específico para o público infantil, essa é a sua área? Fala um pouquinho de você, para a gente juntar as duas histórias. Exatamente. Na verdade, eu sou escritor, jornalista e roteirista também de filmes documentários, ficção também. E o que aconteceu? Eu sempre, desde criança, eu gostei de escrever, contar histórias, sempre foi acho que a minha maneira de me comunicar com o mundo. E sempre consumi muita arte, né? Não sou nada musical, não tenho tino musical. Olha só. Mas por que o Clube da Esquina... Por que chamou a atenção o Clube da Esquina? Por quê? O que o Clube da... Lógico, muitas coisas, muitos movimentos na música brasileira, logicamente tem essa força da letra. Mas o Clube da Esquina, eles têm um cuidado, um carinho especial com os letristas, com as letras das canções. Fala uma música que é característica do Clube da Esquina, pra gente associar. Paisagem na Janela. Maria, Maria. Maria, Nana. Saiu lá. Saiu lá. Tanto que tá porque o Clube da Esquina, ele foi feito um primeiro volume, um primeiro disco em 72, fez tanto sucesso que eles repetiram a parceria e o nome em 78 com o segundo volume. E Maria Maria tá no segundo volume. E você cresceu ouvindo essas músicas? E aí eu cresci ouvindo tudo isso, mas na verdade a gente passa a vida, né, ouve sempre o Milton Nascimento e tal. Mas eu me atentei, de fato, acho que conscientemente, com essa obra, com o Clube da Esquina, lá na faculdade. E lá durante a faculdade, fazia faculdade de jornalismo, e aí eu acho que foi lá que eu prestei atenção. Né? Te chamou a atenção. Me chamou a atenção as letras, aí eu fui pesquisar a história toda, né? E nessa época eu estava muito interessado, muito envolvido, estava fazendo um trabalho na faculdade sobre o Ziraldo. Então esse universo da escrita e do universo da literatura infantil estava muito latente, né? Você ainda não sabia muito bem para que lado ir, mas começou a te chamar a atenção. Começou a me chamar a atenção. Tá. E aí eu ouvi... Esse é um chamado, né? E eu ouvindo
as canções do clube, mesmo não sendo um cara musical, né, de tocar instrumentos e tal. Te emocionou, né? Me emocionou. E as letras. Eu lindas, fui percebendo que nas letras do Clube da Esquina tinham elementos muito interessantes e temas muito interessantes que podiam gerar uma história para crianças. Por exemplo? Eles falam muito da infância, né, da figura do menino, né? Na pesquisa com as músicas do Clube da Esquina, você já associou essa influência do mundo infantil. As paisagens lúdicas, né? A paisagem na janela, que ele descreve lá na canção. Que é a paisagem na janela? Bom, não somos cantores, continua. Na janela lateral. Na janela. Isso, essa daí é bem famosa mesmo. Exatamente. Então, eu percebi que lá tinha um universo e até personagens, né? Porque eu não fui só... Aí eu passei a não prestar atenção só nas canções que estavam no Clube da Esquina, mas nas canções em geral dos compositores. Então você descobre personagens legais no meio do caminho. Tem uma canção do Milton e do Fernando Brant que chama Vendedor de Sonhos. Então a gente vai... Eu comecei a pensar personagens e elementos que eu falei, acho que aí dá uma história infantil. E aí aí eu tive essa ideia durante a minha época da faculdade, estava lá escrevendo muita coisa aí, querendo fazer um monte de projeto. Aí rascunhei esse projeto, que seria um livro infantil, que seria uma aventura, né, para um público de 9, 10 anos, mas que fosse costurada pelas canções. Olha que bacana, né, se juntar as duas coisas. Como que essas canções poderiam também contar uma história ficcional? Essa era a minha ideia. E aí você escolheu que canção, praticamente? Então, naquele primeiro momento ficou um esboço de projeto. E aí ficou engavetado, a vida passou, né? Porque tudo tem a hora certa para acontecer, né? Certa, aí fui trabalhar com produção de vídeos, me tornar roteirista audiovisual também. E aí, no meio do caminho, eu encontrei um amigo, que é o Pedro Ferrarini, que é coautor do livro. Isso que eu ia falar, ele está aqui também, né? Ele está aqui também. E o Pedro, ele é diretor de filme, cineasta, tem toda essa formação audiovisual, mas tem também na história dele toda uma relação com a música. Né? Porque ele é cantor, né? Cantou nas noites paulistas, tem uma carreira, não se profissionalizou, mas tem uma experiência. E desde criança, ele também ouviu o Clube da Esquina. Então, quando a gente se juntou, se conheceu... Nada é coincidência, né? Nada. Quando a gente Nada é coincidência, cara. Uma das coisas que gerou a nossa empatia foi essa paixão pelo clube. Aí, o que aconteceu, Silvia? Um dia, pensa que eu estava falando da ideia inicial na faculdade. Então, eu me formei em 2006, lá se vai quase 10 anos. Aí passou o tempo, em 2009, eu já tinha conhecido o Pedro há um tempo, e eu descobri que acontecia aqui em São Paulo um evento comemorando os 35 anos do Clube da Esquina. Aí eu falei, nossa, Pedro, vamos lá, né? Vamos, já que a gente gosta e tal. Só que aí um dia, né, em meio às combinações, eu lembrei daquele projeto. Falei, nossa, tem aquele projeto que eu queria fazer de um livro infantil com as canções do clube. Aí eu falei, gente, eu vou tentar fazer isso. Chegou a hora e convidei o Pedro para ser meu parceiro. Bom, essa parceria a gente vai conversar no segundo bloco, mostrando justamente como é que finalmente surgiu, né, o livro O Segredo do Disco Perdido, aqui do Caio Tosi, tá? Um instante só, até já. Estamos de volta, o Opinião Livre de hoje, conversando com o jornalista Caio Tosi. E a gente estava falando no outro bloco justamente da parceria, né? O Segredo do Disco Perdido, junto com o Pedro Ferrarini. É isso? Isso. Aqui, essa parceria deu esse livro maravilhoso, infantil, com toda essa história que ele estava contando, juntando o livro infantil, né? E o Clube da Esquina. E aí, vamos mostrar então as fotos, que teve uma coisa de ilustração também, participação do Pedro? Não, a ilustração foi de um rapaz chamado Leandro Oliveira. O que é a história? Então, como é que você fez para juntar as duas coisas? Então, na verdade, a história do livro, né, que é o que o Leandro ilustrou um pouco, é a história de um menino que que sai de uma cidade grande, vai para o interior de Minas Gerais, pela primeira vez na casa dos avós dele, e nessas férias, vai passar as férias com os avós,
E ele descobre o Clube da Esquina, o avô é apaixonado pelo Clube da Esquina, e encontra e o avô tem um disco do Clube da Esquina, né? Tá. Porque ele era cantor, autografado, é a paixão dele, e um dia o disco desaparece, né? E o avô muito preocupado, né? Aí, vamos mostrando, né? Só para você dar uma ideia. Esse aí quem é? Esse é o Vendedor de Sonhos. E a gente foi, enfim, em resumo. E aí a história do livro é a aventura desse menino em busca do disco perdido do Clube da Esquina do avô. Esse aí é um personagem, quer dizer, é o Pedrinho e tem uma... É o Daniel. Esse é o Vendedor de Sonhos. Esse é o Vendedor de Sonhos e aquela é a Maria. Então são personagens que a gente tirou das canções também, né? Ah, da Maria. Da Maria Solidária. Aí tem um grande baile aí no... Esse grande baile tem a ver o quê com o Clube da Esquina? Ah, não posso contar. Não posso contar. Então tá bom. E aí tá a família, né, assistindo, exatamente. Quer dizer... Tá. Porque no livro também o avô é o responsável por um grande baile lá. Então tá tudo envolvido nesse grande segredo do disco perdido. Como é que você foi construindo os personagens? Então, Esse foi o seu primeiro livro infantil? Primeiro livro infantil. Tá. Então, resumidamente, quando eu encontrei com o Pedro, convidei ele para escrever junto, a gente criou junto a história e depois de um grande esqueleto, de uma grande escaleta que a gente chama, eu desenvolvi toda a narrativa como escritor. Ele faz o quê? Faz uma estratégia de personagens? Faz a construção da história como se fosse um planejamento. Isso eu desenvolvi com o Pedro, então a gente debruçou sobre as canções. E aí, a partir das canções, a gente foi criando situações baseada nas informações que as canções traziam, mas às vezes a história ia de uma maneira tão amarradinha que a gente se deparava com algumas canções. E dessas canções a gente trouxe não só situações para o livro, mas os personagens, como o Vendedor de Sonhos, que é de uma canção do Milton e do Fernando Brant, essa menina, né, que é parceira do Daniel, que é o nosso protagonista, é uma menina mulher, que é meio moleca, que a gente batizou de Maria. Então a gente foi construindo todo um universo lúdico baseado nos elementos das canções. Então, isso significa que as crianças, elas vão fazer uma viagem, né, dentro da história, mas vão conhecer o conteúdo, vão conhecer as músicas, não é? Exatamente. Então tem um lado aí realmente de aprendizado, não é só uma historinha. Não. Você transporta mesmo para as músicas. Exatamente, porque aí... Essa letra que te encantou, né? E as letras estão aí, né? Ai, que lindo. Porque, na verdade, a vontade também era fazer com que as letras contassem também essa história. Então, o Daniel, o avô dele dá uma fita meio que mágica para ele e ao longo da aventura dele, ele sempre está carregando essa fita e nessa fita sempre tem as canções do Clube da Esquina. Então, ao longo da trajetória dele, ele sempre aperta o play lá da fita mágica e surge a canção. E ele percebe que essa aventura dele está sempre relacionada com o que as músicas estão dizendo. Quer dizer, o segredo, né? Onde está o disco perdido, ele é revelado através das músicas. Exatamente. Então, as dicas que ele precisa para chegar no disco perdido estão nas músicas. Também. Matei. Exatamente. Esse aí é o mistério. Não só esse. Tem vários mistérios ao longo do livro. Como que foi fazer esse livro para você, hein? Foi uma viagem, né? Quanto tempo você demorou entre pesquisa? Aí você colocou aqui no final, né? As músicas mágicas. Você tem aqui... Todas as músicas que você usou com as letras e as páginas, quer dizer, é só ir lá que você tem. Exatamente. E a ideia também, fazendo um parênteses, é que as pessoas, as crianças leiam o livro, de repente buscando. Hoje também as canções podem ser acessadas na internet, né, no YouTube. Pelo menos para ter, porque se não tem a música, você não tem. Não tem. Quer dizer, a pessoa tem que, no caso a criança vai acessar lá na internet e vai ouvir a música, poder cantar se ela quiser. Exatamente. E foi uma experiência muito legal. Na verdade, eu e o Pedro, a gente se debruçou aí para criar a história. Quanto Acho tempo? que demorou um mês. Não foi muito, foi pouco. E aí depois eu desenvolvi por alguns meses também a história em si. Aí depois a gente também tem todo um processo de revisão, releitura. Isso parece que demora mais, aí é isso que demora mais. O Caio, qual é o segredo, você acha, para chamar a atenção hoje de um mundo, né, de crianças que tem uma facilidade de ter informação? Você está competindo com o livro infantil, com a internet, com os joguinhos. Como é que você... Qual foi o segredo aqui que você usou, que você achou que podia chamar a atenção das crianças? Eu acho que
independente da época que as crianças estão vivendo, lógico, elas vão mudando os meios e tal, mas criança é sempre criança, né? Sempre tem uma essência. Em qualquer lugar. Que vai, né? Eu aprendi isso muito com o Ziraldo, né? Com o Menino Maluquinho, né? Que eu fiz um trabalho também sobre ele, né? Que o Menino Maluquinho é um livro dos anos 80 que faz sucesso. Por quê? Por causa da essência da criança, né? Então, eu acho que o Clube da Esquina... Por que transportar o Clube da Esquina para as crianças, né? Porque eu acho que as canções trazem valores fundamentais para a formação de um indivíduo e também o Clube da Esquina tem um universo muito lúdico que eu acho que chama a atenção da criança ainda hoje, né? Essa questão do encantar, dos personagens mágicos, sabe? Não precisa gostar de música. Não, acho que não. Como é que você foi construindo os personagens? Você buscou dentro das músicas, é isso? A gente também, todos os personagens a gente tentou relacionar com canções. Mesmo os que não tivessem sido tirados das canções, a gente tentou relacionar. Então, por exemplo, tem uma turminha de crianças aí, amigos do Daniel, que todos os personagens têm os nomes dos personagens são relacionados a canções. Então tem a Paulo, o Bebeto, né, da canção Paulo e Bebeto, tem o Pablo, tem o Léo, que são todos nomes de canções. O próprio Daniel é o nome de uma canção do Clube da Esquina. O avô do Daniel chama Seu Borges, em homenagem à família Borges, né, do Lobo Borges. E você dá a dica da leitura, como que a criança, no caso, pode fazer essas leituras, essa associação? Tem uma dica? No apêndice do livro, que a gente conta um pouco da história do Clube da Esquina, né? Também tem essas associações. Isso, que idade que é? Você acha que criança de 9, 10 anos 10 anos. Eles já conseguem? Conseguem. Na verdade, o que você quis fazer aqui, acho que você está conseguindo muito. Eu não lembro de nenhuma história que tenha sido feita, principalmente infantil, que traga esse resgate da memória da MPB. Não sei, acho que é a primeira, não é não? É uma das primeiras, eu acredito. Essa foi a sua ideia, quer dizer? Sem dúvida. Eu acho que... Qual que você acha que é a importância, né, para essa meninada conhecer essas músicas? Porque hoje em dia as letras das músicas não são essas letras aqui, hein, Caio? Não são. Mas eu acho que... eu acredito muito que a melhor maneira de transformar... acho que isso é uma crença minha, tá? A melhor maneira de transformar o mundo, a sociedade, é através da arte. Eu acho que a gente pode salvar muita coisa através da arte, e ainda mais as nossas crianças. Então, acho que a ideia era um pouco essa. Como que eu posso trazer uma coisa nova, resgatar algo para trazer novo para as crianças, né? E eu acho que por mais que elas não tenham, hoje em dia não tenham a referência de música, não seja essa, eu acho que tudo que essas canções trazem e trouxeram para várias gerações podem sim encantar novas crianças aí. Você acha que esse é o teu caminho? Mundo infantil? Ou foi uma experiência que valeu? Sem dúvida. Por que escrever para criança você acha fascinante? Porque aí pode tudo, né? Eu, como autor, posso fazer tudo, né? Lógico, na literatura em geral a gente pode fazer tudo, mas para a criança você abre um mundo mágico, né? A criança é exigente também, ou não? É exigente, mas ela acredita em tudo também, se bem feito, né? Tudo que você conta aqui é verdade. No sentido lúdico da coisa, como está dentro do contexto da história, é uma verdade. Exatamente. Você cria você cria um vínculo, né, com o leitor sobre essa história que foi criada, sem dúvida. E a participação do Pedro nesse sentido também foi nessa dualidade da escolha de cada ponto. Exatamente. Quer dizer... A gente criou a história junto. Né? A gente criou a narrativa junto, a sequência das cenas, os personagens, toda a história foi criada juntos. E eu, como tenho essa expertise, né? Esse meu lado escritor, eu sou escritor, eu desenvolvi a narrativa, o livro todo. Agora, o pessoal do Clube da Esquina já conhece esse projeto? Já conhece desde como foi? Eles ajudaram alguma coisa? Porque ainda existe, né? O Clube da Esquina existe ainda. Na verdade, o Clube da Esquina, a gente falou com os compositores que fizeram parte do disco, né? Tá. Né? Então, a gente, escolhida todas as canções, a gente listou os compositores, né? E fomos atrás deles, para não só pedir autorizações mais formais, mas para pedir a bênção, né? O apadrinhamento. Milton Nascimento, você falou com ele? A gente não falou diretamente com ele, mas a gente sabe que todos tiveram
adoraram o projeto, apoiaram, né? O Márcio Borges mandou um e-mail falando que chorou, enfim, teve um retorno bem emocionante, né? Nossa, conseguiu emocionar. E a orelha do livro é do Fernando Brant. Ah, e o que ele fala? O que ele fala, o Fernando Brant? O Fernando Brant, porque eu acho que o Fernando, ele é o autor de uma canção que eu acho que reflete muito o que a gente queria mostrar nesse livro, que é Bola de Meia, Bola de Gude, que está aqui. Aquela que fala, o menino, o moleque, morando sempre no meu coração. Exatamente. Então, eu acho que é isso. O Fernando fala muito que, independente da época, de que idade você tem, porque isso também, a gente fala que é um livro infanto-juvenil, mas pode atingir um público adulto. Com certeza, né? Eu quero ler, com certeza, então, conhecer acho que as histórias. É preservar e resgatar e deixar fluir esses meninos que moram nos nossos corações, independente da nossa idade. Acho por que é tão importante a gente deixar esse legado e resgatar a memória musical? Só um minutinho para a gente terminar. Eu acredito, Silvia, que o Fernando tem uma frase numa canção que é no Que Foi Feito de Vera, que ele fala assim, o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Eu acho que é isso, né? É isso aí. Não precisa falar mais nada, né? Olha, parabéns. Está aqui a dica, O Segredo do Disco Perdido, um livro que realmente resgata a memória de músicas lindíssimas da época de Milton Nascimento, do Clube da Esquina. Parabéns pelo trabalho, tá? E volte quando quiser, Obrigado, tá bom? Silvia. O Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.